Bom, pessoal, voltamos com o Super Empreendedor Brasil. Estou aqui com o Júnior novamente, com o amigo dele, o Lucas. Júnior, conta um pouco pra gente sobre a sua história, sobre o seu legado aí no mundo do esporte e a participação do nosso amigo Lucas aqui hoje. Bom, meu legado no esporte, eu desde 2013 eu vim buscando tornar um jogador profissional. Fui para Belém do Pará, fui atrás desse sonho, né, desse objetivo com muitos jogadores, muitas crianças da comunidade, tem né, no coração. E fui atrás, eu consegui chegar até o profissional, me mantive um tempo. Fui buscando, rodando por algumas equipes do interior e chegou um momento que em 2017 eu dei meio que uma parada, né? Não apareceu mais nada e eu tinha no meu coração de criar algum trabalho, algum projeto para poder capacitar, né? Aqueles jovens, aquelas pessoas que tinham o mesmo sonho que eu tive lá no início. E em 2017 eu tive uma ideia, né, de fazer alguns trabalhos de alto rendimento que nas comunidades eu acho que é muito precário ainda, não tem uma boa preparação para chegar no profissional. E eu tive a ideia, tudo, só que eu dei uma desanimada, uma parada. Aí então em 2018 eu vim morar aqui no Arthur Alvim e voltou aquele mesmo sentimento no meu coração e eu queria um nome que representasse tudo que eu acredito. Então foi que eu criei o nome que hoje que eu uso, né, que eu criei minha empresa, que é Work Emuná, que significa obra, trabalho e fé. E quando você teve essa ideia assim, o que a sua família falou, amigos mais próximos, falaram: não, Júnior, isso aí é difícil, não vai nessa ideia não, ninguém faz isso hoje em dia. O que queimava no seu coração que fez você falar assim: não, eu vou seguir esse sonho, eu vou seguir o projeto e hoje está aí firme e forte? Pra falar a verdade, desde quando eu busquei o futebol, quem me apoiou muito mesmo foi minha tia, a minha mãe. Meu pai não queria que eu buscasse futebol porque ele tinha tentado já e não tinha conseguido, então ele achou que não era algo para mim. Então eu busquei, eu perseverei, eu sofri muito, eu aprendi, certo? E eu acho que foi todas essas dificuldades que eu passei buscando futebol que fez esse sentimento que tem no meu coração de querer de ter essa ideia, né, de ajudar outras pessoas a não... sim, vão ter dificuldades pelo caminho, mas que elas estivessem capacitadas, né? Porque eu mesmo, eu trilhei esse caminho, mas foi muito difícil, mas eu não estava capacitado. Então eu queria que as pessoas que buscassem esse objetivo, esse sonho, tivessem uma capacitação, nem que fosse mínima, para mudar aquela velha estatística que é a mínima porcentagem que vira um jogador de futebol. E a gente tem muito talento, só que não tem uma capacitação, certo? Preparo, né? Um preparo. Então, depois, quando eu comecei a dar uma pausa, comecei a fazer cursos, estudar, uma pessoa assim que sempre me apoiava, assim, minha tia, minha mãe, e uma pessoa que sempre eu falava que ia fazer e depois desanimava e falava: moço, você tem que fazer, foi minha esposa, né, a Tatiane. Então ela foi uma pessoa que eu acho que se não fosse por ela, eu não tirava do papel essa ideia. Porque antes de eu ter um nome, aí eu já tinha ideia e falava pra ela, vou fazer isso, e ela: faz, vai lá, vai pra cima, estuda. E depois, quando eu tive que veio o nome no meu coração, ela me apoiou, ela falou: vai pra cima. Então foi uma das pessoas que mais me apoiou para que eu tirasse o Work Emuná do papel. E no começo, assim, como é que foi? Você chegou com a ideia e quantos alunos você tinha, assim, de primeiro momento? Eu vou te falar a verdade. Eu comecei, quando eu tirei do papel mesmo, foi uns 3 meses após o pico alto da pandemia. Então eu fiquei em casa, tava meio desanimado, porque... Tava com medo também? Tava com medo, meio desanimado, porque antes eu fazia alguns trabalhos, eu fazia o trabalho com o professor Luquinhas, o coach, que ele já tinha um trabalho de alto rendimento
que ele fazia no campo aqui do Arthur Alvim, foi onde eu conheci ele. Então eu comecei a meio que trabalhar com ele, a gente começou a se entrosar, fazendo outros projetos junto. Só que aí veio logo a pandemia, aí eu dei uma desanimada, foi aqueles 3 meses fortes da pandemia, eu dei uma desanimada, só que aí chegou um ponto que eu falei, putz, não dá mais. Então foi que eu tava tudo planejado no papel, o que eu queria, e foi que eu comecei a correr atrás. Comecei com um amigo meu, que era jogador, o Dani Camilo, dando treino para ele. Aí foi ele, depois veio um outro amigo meu também, o Esquerdinha, e foi 2, 3 alunos e fui aos pouquinhos. Então foi na raça mesmo. E assim, Lucas, com você foi a mesma história? Você chegou a entrar no esporte profissional e depois disso não deu certo, aí você foi para ajudar a criançada, a molecada? Como é que foi essa história também? Eu já, graças a Deus, boa tarde. Após eu ter jogado profissionalmente 20 anos, né? Eu encerrei minha carreira em 2017 e aí já tinha, no final de carreira já tinha começado naturalmente, né? Os clubes, né? A pedir jogador, alguns empresários, alguns amigos. E aí eu já estava ajudando ainda jogando, aí quando eu parei de jogar, e veio no meu coração também, né? Essa ideia de se preparar. E eu fiz alguns cursos de treinador, né? Curso de monitor, curso da federação, curso de sindicato. E aí eu comecei também a fazer esse trabalho, um trabalho semelhante igual o do Júnior, que a gente chama de Paraguai, né? Do meu amigo Paraguai. De preparar atletas, né? Justamente isso aí que a gente viveu, né? De não ter aquela preparação específica, e a gente viu essas pedras no caminho de não estar preparado desde novo. A gente tem uma história muito parecida, e aí a gente sentiu essa necessidade de estar preparando esses jovens que saem das comunidades, das periferias, para que ele chegue num clube mais preparado, entendeu? E aí o Paraguai é um cara que eu já vinha observando já num trabalho que a gente vem fazendo aí em Arthur Alvim. Teve o convite dele, está trabalhando comigo na Taça das Favelas, que nós somos os coaches da Taça da Favela aqui, da Coab 1, né? Nós somos representantes aqui. E aí é um cara que eu tenho muita admiração, um cara muito estudioso, um cara predestinado ao sucesso. Eu falei, opa, esse cara aí eu tenho que, né? A gente tem que fazer alguma coisa junto pra gente crescer junto. Unir as forças, né? Unir a força, e a gente tá nessa caminhada. Hoje a gente tem, ele dá os personal dele individual, eu também dou os nossos, e a gente tem um trabalho conjunto aqui nesse CT, aqui no campo, aqui no campo do Urca, e a gente faz esse trabalho aqui e está dando já frutos, atletas que já estão saindo para fora, para a Europa, tem atletas que estavam treinando aqui com a gente na Suécia, um está na Portuguesa, outro vai jogar lá em Manaus, e as coisas estão fluindo. Internacional, hein? Vocês ouviram, né? Isso aí. E é engraçado que assim, antes de fazer a filmagem aqui, eu encontrei o Júnior no shopping. E ele falou pra mim que quando a gente jogava bola, de 2009 a 2012, mais ou menos, né, Júnior? A gente tinha um treino ali básico, que achava que era um treino que era maçante, que era pesado. E depois disso ele falou pra mim que quando ele foi pra um clube mesmo, de verdade, ele viu que o que a gente fazia hoje não era o suficiente para os jogadores que estão iniciando entrar aí como profissional. Fala um pouco mais sobre isso também, Lucas, sobre isso também, Júnior, sobre você ver como que é o pessoal de classe baixa, né, fazendo um treinamento no campo várzea, contra o profissional, né, o pessoal da base, já que está todo estruturado. Qual que é a diferença entre os dois e onde que vocês atuam ali no meio para ficar igual? Cara, eu acho que a diferença é em tudo, né? Eu tive muita experiência convivendo e a gente aprende muito também estudando, por isso que esse nosso entrosamento dá certo. Um atleta, ele está preparado para alto rendimento de verdade, já começa como ele bebe água, como ele hidrata o corpo, como que ele se alimenta, como que ele dorme, como que é o nível de descanso dele. O Paraguai pega muito no pé desses atletas que acham que vai dormir aqui, que come no horário errado, tudo isso aí faz diferença. E também tem o tipo de treino. Quantas vezes eu e o Paraguai, a gente já correu 8 km na pista e achava que isso aí era um treino ideal para o futebol? Não tem nada a ver você correr 8 km numa estrada com futebol. Então aí já parte desse paradigma que a gente ajuda a quebrar, né, Paraguai? O nosso treino, se você vai dar um pique de 10 metros, é um passe, um domínio, a sensibilidade com a bola. E acho que assim eles vêm entendendo e por isso que vem dando certo e eles vêm jogando voos aí cada vez mais alto, né? É porque infelizmente a gente sai da comunidade, a gente sai buscando um sonho, e às vezes a gente tem até oportunidade. Tem muitos atletas que têm oportunidade, muitos amigos meus, da época que eu jogava ainda nas escolinhas, tinham oportunidade, mas desde lá eu já identificava, eu via, só que a gente não tinha esse entendimento. Do que? Às vezes a gente viu o cara lá, tinha um talento, chegava no clube, ele voltava para a comunidade, voltava para a região de onde ele morava, e a gente não entendia o porquê.
Então logo quando eu cheguei, quando eu fui no profissional, eu falei, eu nunca treinei de verdade na minha vida. Porque jogos situacionais, que nem o coach falou, alimentação, horário. Eu não sabia que um treinamento de futebol era consistido de tático, técnico, socioemocional, psicológico do atleta. Eu não sabia disso. Às vezes eu não entendia porque eu estava lá no ambiente, eu consegui chegar no profissional e eu não conseguia render aquilo que eu tinha. Mas por quê? No dia a dia você via alimentação, os treinos eram totalmente diferentes, certo? Jogos reduzidos, jogos táticos. Hoje em dia o que acontece? O jogador ele tem que entender o jogo em si, ele tem que entender as transições, ele tem que entender o momento que ele vai dar 2 toques na bola, 1 toque na bola. Não, a gente não tinha isso. A gente não tem ainda isso, infelizmente. A gente só se depara com isso no clube. Então a gente tem a oportunidade, chega no clube, a gente às vezes não fica por causa disso. A gente até costuma falar, o que acontece? A adaptação no jogo tem que ser muito rápida, porque vamos para os números. Um grupo de um atleta, uma equipe profissional, uma equipe sub-20 ou sub-17 de alto rendimento tem 30. Quantos que joga? Só joga 11. Desses 11, para ser destaque, na maioria 2, 3 destaques, que se destaca dos 11. Só que para você estar entre os 11, você tem uma briga diária com 30. Então imagina o seu nível de concentração que você tem que ter ele diário, para você estar entre os 11 titulares, porque joga 11 e fica 20 lá fora. Então imagina o nível de dificuldade que tem, quanto mais o nível que você vai jogando, entendeu? Então as pessoas, os atletas, a maioria das vezes não entendem isso, eles nem sabem que eles vão passar por isso. Então a gente aqui, a gente já prepara ele. Hoje eu tenho preocupação de atletas que eu sei que a gente vai mandar para fora, deles já começar a estudar inglês. Na minha época, quando eu joguei fora, em 2009, era no computador, mal tinha internet. Hoje eles têm smartphone. Já se prepara com o smartphone, separa uma hora no seu dia ali, vai aprender inglês, tem um monte de aplicativo de graça. Então eles têm que entender, porque eu cheguei lá fora, eu já perdi contrato porque eu não sabia falar. O treinador chegou em mim, ele é bom, muito bom, mas quando eu der um comando para ele, porque ele vai saber voltar a bola para trás, progressão para frente, ele não vai saber nada. E eu perdi contrato nisso. Mas não era culpa minha, ninguém falou isso para mim quando eu era novo. E hoje em dia eu quero que eles não tenham essas pedras no caminho, que eles já desviem, né? Eles já tirem essa dificuldade e eles sigam um caminho com menos dificuldade, porque dificuldade vai ter. Mas que eles sigam já um caminho sabendo que ele vai ter lá na frente. E como que vocês lidam com a frustração? Exemplo, de um atleta que chega aqui e fala, eu quero um preparo assim, 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 porque eu estou num clube assim, 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 só que daí ele não dá certo. Como que vocês lidam com isso? Bom, nesse aspecto, porque acontece, né? Não são todos que, infelizmente, dá certo. Né? É uma mínima porcentagem que vai chegar no patamar e uma outra porcentagem que vai ficar entre clubes médios, pequenos. Então, a porcentagem mesmo do mercado de jogador de futebol é muito pequena. Então, o que acontece? Você tem que capacitar ele para ele se tornar um atleta. Só que, para você se tornar um atleta, você tem várias questões, alimentação, horário, disciplina, ter o hábito de cuidar do seu corpo. Então, quando você se torna um atleta, por mais que você não digo frustrar, por mais que você não consiga seguir uma carreira prolongada no futebol, mas eu acho que você não vai se tornar frustrado porque você vai ter nas mãos tudo aquilo que você pode fazer. Eu acho que quando a pessoa se frustra é quando ela não tem ela tem um talento, mas ela não teve uma capacitação para pelo menos competir. Então quando você compete pelo menos, você se satisfaz. Eu não consegui me firmar no profissional, ou não consegui me firmar no mercado, mas você teve aquela capacitação, você brigou, você competiu. Então, tudo de bom ou de ruim que acontecer, você vai levar para sua vida. Aprende para tudo, né? Aprende para tudo. A maior virtude hoje de um atleta profissional, para ele chegar a ter o êxito, é a persistência. E nem todo mundo está predestinado a ter persistência na vida, entendeu? Quando o atleta é muito novo e a gente tem contato com os pais, às vezes com algum empresário que chega na nossa mão e ele ainda está estudando, a gente foca primeiro os estudos e pós os estudos, aí você investe no esporte. É a melhor coisa que tem para fazer um pai, uma mãe, é o melhor investimento que tem, porque hoje a gente sabe a dificuldade que tem os jovens quando ele fica com o tempo ocioso, que as coisas que chamam ele, sim, sim. Coisas erradas, droga, álcool. Então a gente sabe da nossa realidade. Se a gente for ver os índices que tem aí de pessoas, essas são realmente as frustradas. Mas aquela que chegar, que tiver a sorte de chegar num lugar com capacitação, de escutar coisas verdadeiras de quem já viveu, eles são privilegiados. Entendeu? Então a gente sabe que a gente
a gente não somos os melhores, mas a gente é dedicado no que a gente faz e por isso que as coisas vêm acontecendo bem com nossa parceria e com nossos projetos aqui. Um detalhe muito importante que o Lucas e o Júnior falou é sobre a educação, né? Que além de tudo o esporte vem junto com a educação, né? Com certeza. Não adianta nada você ter o esporte ali como vida, mas a educação ser baixa. Isso não vai te levar a lugar nenhum, mesmo após o esporte, mesmo durante o esporte. E qual foi o maior medo de vocês dois, assim, ao longo de todo esse tempo, de todo o projeto que vocês têm junto? Qual foi o maior medo, assim? Teve algum medo específico? Cara, eu acho que medo não. Eu acho que a gente às vezes, pede muita direção a Deus, como que a gente crescer da maneira certa no tempo certo, né? Às vezes eu estou em casa pensando, Paraguai, o que é que você acha disso? Ele vem com uma ideia, Lucas, o que é que você acha disso? E a gente tem a ambição de crescer, não medo, mas a gente tem a ambição de crescer, mas a gente quer crescer no tempo certo, né? Pra gente, quando Deus colocar as bênçãos na nossa mão, não pesar, pra gente não deixar cair, e a gente não se frustrar com isso, né? Porque a gente está se preparando, a gente quer coisa grande. Quando vir, a gente tem que estar forte, tem que ter base, né? Tem que ter estabilidade pra gente alcançar. E eu acho que a gente não se perder lá na frente, né, Paraguai? Acho que o nosso maior medo é isso, a gente não chegar lá e achar que já tá, ou né, desvincular uma amizade por qualquer coisa. Eu acho que acho que o maior medo é decidir não dar certo lá na frente, porque o começo tá com força total. Certo. E como que faz pro pessoal de casa que tá assistindo, tem um pai que tem um filho que quer ser um atleta, como faz para entrar em contato com vocês dois, para entrar no projeto? Como que funciona? Explica pra gente aí os dias, os horários dos treinamentos. Nós temos aqui, o nosso trabalho aqui, ele é de terça a sexta, né? Terça-feira a gente tem 2 horários, a gente tem um horário para aqueles mais veteranos que gostam de jogar na base, preparar que é das 7 às 8, e temos também das 8 às 9h30, que é o alto rendimento, que criança de 13, 14, que já tem uma base de escolinha, né? Porque o trabalho aqui é alto rendimento mesmo, não é iniciação, até 20, tem atletas aqui de 22 anos, a gente prepara aqui. Também temos um trabalho individual, que é personal, eu faço também nos meus horários, o Paraguai faz nos horários dele. Temos nossos canais no Instagram, que é @LuquinhasDomingos, e o Paraguai vou colocar o aqui embaixo. Isso. O Paraguai do Luquinhas, segue, acompanha. Aí é só entrar em contato e a gente vê a necessidade. Vai ter atletas que eu não vou ter horário, vou passar para o Paraguai, pode ser que o Paraguai passe pra gente. A gente tem o trabalho em grupo e o nosso trabalho individual como personal. Certo. E os trabalhos, só para deixar um pouco mais claro, ele tem os grátis e tem os pagos. Bom, como é que funciona? A gente começou a iniciar com esse trabalho personal de alto rendimento, tanto para aqueles atletas que querem se condicionar para clubes, ou que vão para clubes, ou que estão buscando clubes, ou para aqueles jogadores que jogam no futebol amador, que gosta de treinar, gosta de se condicionar, ou aquelas pessoas que não gostam de academia, ou que não gostam de outra atividade, que gosta de jogar bola, então vai condicionar, vai ter as partes técnicas, entendeu? Porque às vezes o cara, vamos supor, ele não joga, mas ele gosta de estar lá com a bola, brincando, entendeu? E a gente faz também para aqueles, igual o Luquinhas falou, para aqueles atletas que já jogam em alguma equipe, alguma escolinha. Porque como a gente iniciou esse projeto dessa maneira, a gente pretendia ter uma escolinha, ter uma base. Só que para isso a gente precisa de recurso. Então, sem recurso a gente não tem como fazer uma... Mas estamos buscando, hein? Mas a gente está buscando. A gente pretende ter um sub-17 de alto rendimento, e aí os atletas vão vir fazer teste. E um sub-15 também, a gente está buscando alguns parceiros aqui, eu tô até com a camisa de um aqui, vamos ver se dá certo, tá vendo, né, Dias? Vamos pra cima aí, vamos pra cima aí, colocar Ipanema aí. Porque a gente quer buscar investidores para que a gente possa dar essa capacitação gratuita, certo? Isso. Mas não adianta a gente falar assim que ele vai fazer um trabalho gratuito e acabar não entregando aquilo que a gente quer de verdade. Então a gente está buscando ajudas, pessoas, recursos, para que a gente possa concretizar. A gente já tem um belo do espaço que eu agradeço, o Luquinhas agradece ao URCA, os presidentes do URCA que cederam o espaço pra gente, estão apoiando bastante a gente. Então, o espaço a gente já tem, só que a gente está buscando recursos para poder entregar esse material gratuito para aqueles atletas que necessitam. A gente precisa de recursos. Tá vendo aí, né, pessoal? Muita gente acha que só empreender é sobre empresa, sobre negócio, mas também é sobre ideia e projeto. O projeto deles aqui é sensacional, é diferente, inovador. Eu mesmo nunca vi. Os dois aqui eu estava assistindo, acompanhando, e vi um profissionalismo excelente, diferente de tudo que eu já vi mesmo, de verdade. Então, se você é um investidor, uma investidora, entre em contato com eles aqui. Se você também é um atleta que quer ir com alto nível, que quer entrar no clube, entre em contato com eles. O meu é 11 95275 6676.
O meu é 980 12 1400. Esse foi mais um Super Empreendedor Brasil com o Júnior e Lucas e Orquemuná. Agora eu quero que vocês falem pro pessoal aí uma frase assim bem motivadora, uma frase que motiva vocês a sempre dar continuidade nessa ideia, nesse projeto. Pro pessoal que está assistindo em casa, no trabalho. Foco, fé e perseverança. Isso aí é. Eu tenho uma que tá até aqui na camiseta que é muito tocante para mim, que é: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Valeu, muito obrigado!